Boa noite. Nossa aula hoje é a aula 17, dia 26/4. Hoje a gente vai falar sobre comunicação dos resultados da pesquisa. Como se dá a comunicação dos resultados? Então, comunicação dos resultados. A comunicação dos resultados envolve a preparação e a entrega do relatório, bem como a preparação e a apresentação oral dos resultados. Então, sempre que vai entregar a pesquisa, os resultados da pesquisa, tem que ter uma apresentação. Seja ela uma apresentação escrita, que vocês vão enviar para agentes, para cliente que solicitou, ou vocês ainda podem apresentar de forma escrita e de forma oral os resultados que foram obtidos, né? Fazer uma coisa clássica, uma coisa que é como se fosse uma cerimônia, mostrar os resultados, preparar, mostrar, valorizar a empresa, né, que fez a pesquisa, mostrar atentamente, né, a obtenção do resultado para os objetivos que foram escalados, né, para buscar. Então, é muito importante se preparar adequadamente. Primeiro, o relatório, né? Quando a pesquisa foi executada, vem a fase de apresentação dos resultados obtidos e deve relatar os seguintes objetivos. Então, quando se realizou, foi a campo, buscou os dados, cruzou os dados, fez o processamento e chegou a alguns resultados. E aí vai se explicar no relatório o quê? Por que foi realizada a pesquisa? Então, vai pegar o briefing que foi feito lá atrás, né? E explicar, declarar os objetivos específicos da pesquisa na hora de se escrever esse relatório. Faltou um R aqui, tá, gente? Me desculpa. Explicar como foi realizada a pesquisa, apresentar o resultado da pesquisa, fornecer conclusões e recomendações. Então, tudo isso tem que estar no relatório. Por quê? Esse relatório, ele vai, se a pesquisa foi feita pela empresa, vai ser entregue para quem? Para o gerente que a encomendou. E vai para a alta cúpula da empresa. Eles vão olhar, vão ler, vão analisar, vão ver as conclusões, vão estudar as recomendações. Algumas vezes podem até não seguir, eles vão ter a sua própria visão, né? Talvez diferente do que a pessoa que orientou na pesquisa. Mas é importante que siga todos os passos, né? Quando foi destrinchando, né, etapa por etapa, foi se observando e foi concluindo, né, vendo outros pontos que podem dar resultados positivos. Então, as recomendações. A elaboração do relatório. A elaboração adequada da apresentação exige alguns cuidados. Ele deve ser completo, preciso, objetivo, claro e conciso. Completo, quando tem todas as informações necessárias aos leitores, aos quais ele se dirige. Uma forma de garantir que ele seja completo é ter em mente os objetivos da pesquisa durante todo o processo de sua redação. Então, nunca fugir ao objetivo principal. Sempre ficar atento. Qual que era o objetivo principal da pesquisa? A gente está seguindo? Aqui, se essa pesquisa de vocês, por exemplo, fosse uma monografia, qual que era o objetivo principal? O que vocês escreveram, né, para justificar o que se buscou através da pesquisa, quais os dados que vocês conseguiram levantar? Então, preciso porque devemos evitar a displicência no manuseio das informações, colocar tudo que é importante, tudo que foi localizado, independente de vocês pensarem que o cliente não vai gostar da informação. Ela foi coletada de forma séria, de forma autêntica, então ela tem que fazer, né, estar presente na apresentação, porque talvez uma resposta que eles não esperam pode dar um novo rumo para a organização, né? Pode buscar construir um novo produto, uma nova imagem, uma nova marca. Então, tem que ser preciso, independente de achar que talvez o resultado não vai agradar a empresa
encomendou. Objetivo: para chamar a atenção dos empresários ou solicitantes da pesquisa, é necessário o máximo de objetividade, destacando os pontos relevantes do resultado, usando frases curtas de ordem direta, linguagem adequada e evitando termos populares e gírias. Então, ser muito objetivo quando se direciona a escrita do relatório. Sempre usar as palavras certas, sempre buscar a ordem adequada, até para colocar, né, as respostas, né, que se obteve, por exemplo, a questão número 1, né, se teve determinada resposta, a 2, sempre em ordem, sempre com cuidado, sempre olhando a linguagem utilizada, sempre uma linguagem adequada, né, para quem foi feita a pesquisa. Tem que ser claro, a apresentação deve obedecer a um sequenciamento lógico, com precisão de expressão, com a utilização mais adequada de apresentação de resultados, gráficos, tabelas e figuras. Então, algumas vezes na apresentação são necessários, né? A forma mais clara de se ver, por exemplo, um resultado é utilizando um gráfico, uma tabela, uma figura, uma imagem, né? Muitas formas podem ser utilizadas. Conciso. Seletividade sobre o que incluirá no relatório. O que não for importante para os objetivos da pesquisa poderá ser omitido. Ou pode vir num anexo. Naquele momento, ele não vai, o que não é relevante não vai ser apresentado ali nas primeiras páginas. O que pode ser colocado? Pode ser colocado um anexo e colocado essas informações que são pouco relevantes para a pesquisa, mas elas podem estar incluídas também no relatório. Essa seleção deve ser criteriosa para não comprometer a primeira diretriz, né, do relatório completo. Então, sempre o cuidado. O que eu estou colocando ali? Eu estou colocando o que é mais importante, eu estou colocando o essencial. Nessa questão de apresentação de relatórios, talvez, eu não sei, eu já participei, por exemplo, na época que eu fazia meu mestrado, uma das professoras, ela terminou uma pesquisa que ela fazia sobre as mulheres aqui no estado de Tocantins, as quebradeiras de coco, lá no Bico do Papagaio, e para encerrar, para apresentar, né, a pesquisa, para quem havia determinado a verba para pesquisa, nós, alunos, né, fomos do mestrado, fomos convidados a assistir. Então, ela fez uma apresentação da conclusão da pesquisa. Ela passou para nós os dados, ela convidou professores, ela convidou alunos, ela convidou as pessoas interessadas, né, do estado em saber como estava a vida das quebradeiras de coco no Bico do Papagaio, que era uma pesquisa sobre as mulheres, né, sobre o trabalho feminino, o trabalho menos reconhecido, mas a importância dele, né, para as famílias, principalmente para as mulheres que elas criam seus filhos sozinhas. Então, foi uma apresentação, ela usou datashow, mas ela não usou tabelas, que me chamou a atenção, nem gráficos. Ela usou a foto das quebradeiras de coco, executando o seu trabalho, e em alguns slides ela utilizava os dados, ela apresentou os dados, 30% é pai e mãe, né, que é responsável pelos filhos sozinhas, e assim por diante, né, 50% tem mais de 40 anos, ou a escolaridade é só ensino básico mesmo, fundamental, né? Então, foi uma colocação, e aí quando ela falava sobre os dados que ela tinha obtido, ela mostrava um slide com os dados, em seguida ela mostrava uma foto do local que ela visitou, por exemplo, entre os caminhos, né, das áreas que tinha as plantações de coco, elas quebrando coco mesmo, com tipo vocês, a maior parte que é tocantinense, conhece a forma que elas fazem, né? Colocam o facão virado para cima e batem ali, quebrando.
Então, várias fotos das etapas, como é o trabalho, né, fazendo, as crianças juntas. Foi uma apresentação maravilhosa, não foi muito longa, em torno de 30 minutos ela conseguiu apresentar tudo, mostrando fotos, mostrando dados, né? Fez uma abertura falando sobre a pesquisa e um fechamento, né? Falando o que havia realmente coletado, né? Com a pesquisa. Muito interessante, uma criatividade, sabe? Muito bacana mesmo. Então, valeu a pena assistir a apresentação. Também já assisti a apresentação de pesquisa, por exemplo, pesquisa por órgãos públicos, que foi apresentado em órgãos públicos aqui do estado, que a gente ia para o auditório, e aí tinha toda uma técnica diferente, formava a mesa com quem estava lá presente, depois chamava a pessoa responsável pela pesquisa, ficava uma pessoa na época no data show, ia mostrando as imagens, os gráficos, iam falando. Então, todo um cuidado, para cada público, uma forma diferente, né, de direcionar a apresentação do resultado. O formato do relatório. Então, a forma mais comum obedece à seguinte disposição segundo McDaniel e Gates, 2006. Primeiro, sumário, né? Relação das principais sessões. Quando vocês olham aqui, pensa num livrinho, né? Primeiro o sumário, depois vem o histórico e os objetivos, né? Histórico, se pensou na pesquisa por isso, o objetivo é esse, geral, os específicos é aquele, conforme foi solicitado lá no briefing. Resumo executivo, então, o resultado, conclusões e recomendações, ali um resumo, né, do que se conseguiu com a pesquisa, qual metodologia foi utilizada para fazer a pesquisa, desenvolver, né, e aí as descobertas, conclusões e recomendações, que é o que se mais espera quando a empresa encomenda uma pesquisa. Então, aqui, as descobertas, né, vou falar por ordem aqui, consistem em elementos encontrados pelo pesquisador, significativos para os objetivos da pesquisa e que demandam providências. Então, quando eu chego a uma descoberta, por exemplo, que a pessoa pediu para investigar a imagem da empresa, o resultado não foi bom. E aí a empresa recebe esse resultado, 65% dos clientes não veem a imagem da empresa com bons olhos, tem dúvida, não confia na imagem. Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai tomar providências. Então, as descobertas vão fazer o quê? Vão fazer com que a empresa tome uma providência com respeito à imagem que ela está passando. Apresentação detalhada das descobertas, aferindo as conclusões e as recomendações. Então, sempre detalhando, né, o que se descobriu, quais os resultados que foram encontrados e quais as possíveis conclusões para esses resultados e as recomendações. O que pode ser feito? Por exemplo, com relação à imagem da empresa, uma campanha, né, para mostrar, por exemplo, agregar valores, a empresa apoia, por exemplo, projetos sociais, a empresa apoia reflorestamentos, a IP, né, por exemplo, que apoia o plantio de árvores. Então, o que faz? Dá uma imagem, né, mais bonita para a empresa. Então, essas providências vão ver o que é mais adequado para tomar decisões. As conclusões devem responder às perguntas levantadas pelo objetivo da pesquisa, geralmente advém do processo de indução, o que é o processo de generalizar partindo de pequenos fragmentos de informações. O pesquisador deve tentar combinar as informações para parafraseá-las em algumas declarações descritivas que generalizam os resultados. Pessoal, eu estou um pouquinho ruim de garganta hoje, tá? Tá meio falhando,
E às vezes falha um pouquinho, então eu estou com um pouquinho de dificuldade na hora de falar. Então vocês me perdoem aí, porque tomei medicamento tudo, mas a garganta está inflamada, então está um pouquinho difícil. Então, devem responder as perguntas, as conclusões, né? A gente deve entregar o quê? Entregar para o cliente que encomendou a pesquisa, tudo que foi levantado de importante, como eu disse, e no anexo pode colocar as informações menos relevantes. Aí ele que vai decidir se aquelas informações vai ter para ele uma utilidade ou não. As recomendações já são obtidas pelo processo de dedução, a partir das conclusões. O pesquisador especifica estratégias ou táticas de marketing para obter vantagens diferenciais. Essas recomendações podem ser específicas ou gerais, conforme o conhecimento do pesquisador sobre a base de recursos, experiências da companhia e do tomador de decisões. Por exemplo, se a pessoa que fez a pesquisa e levantou os dados, ela já fez uma pesquisa anteriormente para uma outra empresa e ela talvez viu algumas informações parecidas, ela já é apta, por exemplo, para apontar as falhas. Olha, aqui tem algumas falhas. E talvez ela pode sugerir alguma decisão a ser tomada. Por exemplo, se as pessoas apontam que a empresa ela explora, por exemplo, os funcionários, faz trabalhar finais de semana, explora, por exemplo, através de uma semana trabalha de manhã, outra semana à tarde, outra semana à noite, em escalas, e isso não é bem visto pelo público, né? Pelos clientes. Por exemplo, pode sugerir para a empresa a tentar ouvir as pessoas, a se inscreverem. Quem quer trabalhar só à noite? Porque, de repente, vai encontrar um grupo de pessoas que estejam interessadas em trabalhar só na parte da noite. E talvez essa rotinização, né, essa mudança, uma semana de manhã, uma de tarde, uma de noite, pode ser determinada, um grupo só de manhã, um grupo só à tarde, um grupo só à noite. Vai depender de todo um olhar, de todo um conversar, ouvir o que o próprio colaborador interno deseja. Então, algumas vezes, ouvir esse colaborador interno, lançar campanhas, né, que vai mostrar como a empresa se comporta com relação ao meio ambiente, com relação a apoio aos seus profissionais, por exemplo, né, pode gerar um resultado positivo. As apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação. Itens utilizados na pesquisa, como, por exemplo, cópia do questionário, tabulações cruzadas e qualquer material adicional de suporte. Vejam, apêndice é diferente de anexos. Apêndices é aquilo que foi produzido ali durante a realização da pesquisa mesmo. Foi produzido o questionário, foi feita a tabulação dos dados, foi levantado mais informações através de uma entrevista. Então, isso é apêndice. Os anexos, por exemplo, anexo, mapa da cidade, que foi utilizado para fazer a pesquisa. O mapa ele já existia, então ele pode ir lá no anexo. Por exemplo, o que mais que podemos utilizar aqui? Os comprovantes, por exemplo, de pagamento do Uber, alguma coisa assim. Então, não foi realizado pela pessoa que está fazendo a pesquisa. Então, ele pode agregar lá nos custos da pesquisa, lá nos anexos, tá? Há uma diferença entre apêndice e anexo. Então, meios de apresentação. A pesquisa, para ser valorizada, deve ser bem apresentada. Assim, haverá valorização dos resultados obtidos
e valorização da equipe que trabalhou. A apresentação pode ser escrita ou oral. Muitas formas hoje de apresentar, né? Pela quantidade de softwares que tem, pela quantidade, por exemplo, de recursos, né, gráficos, de recursos de internet, a apresentação pode ser muito rica, né, tanto com material escrito como com material oral. Então, os meios escritos compreendem relatórios, artigos, propaganda em revistas, jornais, rede social, sites e outros. São muitos meios de comunicação. Aqui, tudo que compreende os meios de comunicação podem, né, vir de forma escrita, podem vir. Agora, os meios orais englobam apresentações orais a uma audiência específica, propagandas, entrevistas, reportagens no meio de comunicação, às vezes até uma entrevista numa FM, né, numa rádio local, às vezes até na televisão também. Então, que a pessoa foi convidada, deu uma entrevista no jornal, então ela está falando, né, explicando sobre o trabalho, sobre a pesquisa que ela realizou. Então, são meios orais de apresentação da pesquisa. Por exemplo, quando se fez a pesquisa e descobriu que o Tocantins tem um dos trânsitos maior número de acidentes no país. Então, quando foi divulgado, a gente via isso em sites, né, de notícia, a gente viu isso nos jornais locais, em entrevistas, né, na televisão, no local, nos jornais, a gente viu isso na internet, em outros estados, comentando, né, o grande nível, por exemplo, de acidentes de trânsito que tem no estado, que é bem alto, pelo número de população, pelo nosso número de população, né? Então, foi uma pesquisa, por exemplo, que chocou bastante. Várias outras, né, que vocês têm, às vezes, que se lembram no momento que eu estou falando agora, acabam se lembrando de apresentação de pesquisa que vocês acabaram visualizando, né, e acabam, no momento que assistiram, não se deram por conta, e agora vocês vão ouvindo. Até na questão da Covid mesmo, tantas pesquisas todos os dias apresentadas como de forma escrita, vocês veem os mapas lá, né, dos estados, quantos vacinaram, quantos ainda não concluíram parte da vacinação, ou então, quando eles apresentam, elas só apresentam os resultados, tais estados, que é a comunicação nos meios orais de apresentar. O estado do Tocantins está baixando, né, a contaminação, graças a Deus. E, então, a gente vai prestando atenção, a gente vai vendo aquilo que nos interessa. Da mesma forma, é para uma empresa, quando ela comunica, quando ela busca a realização de uma pesquisa, ela quer os resultados, ela quer ouvir. Então, é bem importante como apresentar, como que ela vai chegar para o consumidor. É a mesma coisa, um exemplo bem, assim, bem comum, por exemplo, vocês vão conhecer uma pessoa que vocês têm interesse em conhecer, vocês vão se apresentar de que forma? Vocês vão falar calmo, vocês vão falar bonitinho, vocês vão se corrigir na hora de falar, vocês vão tentar impressionar de alguma forma, vocês vão mostrar que conhecem determinados assuntos, que são pessoas cultas, vocês vão se apresentar aí, com a melhor roupa. Então, tudo isso é o quê? É uma forma de apresentação. O interesse era descobrir, era conhecer, então é uma forma também de se apresentar, tá? É uma forma simples, né? Uma forma comum, tá? Não é uma empresa, mas é só para visualizar, né? Como que seria. Aí seguem exemplos. Essas figuras não são minhas, são figuras da internet, tá? Não coloquei o site em cada uma delas, mas estou informando aqui, tá? E eu busquei elas. Então, aqui, notas da turma. Igual os trabalhos de vocês aí. Responderam, se eu quero, por exemplo, ver como vocês estão,
Nas notas eu tenho um gráfico que vai me mostrar qual a maior média de notas, se foi 6, se foi 7, se foi 8, né? Se vocês estão bem, olha que se isso aqui fosse a nota da prova, todo mundo foi muito bem, né? Então, são formas de apresentar resultados. Aqui também, olha, um grupo de entrevistas preferem, por exemplo, qual tipo de filme que o cinema vai passar. Quantas pessoas preferem ação? 42% da população de Palmas preferem filmes de ação. De ficção, 31% da população de Palmas. De comédia, 15%. Eu amo comédia. Estou bem aqui. Drama, 12%. Não gosto de drama. Choro já à toa, imagina se eu assistir um drama. Não dá certo. Então, uma pesquisa, por exemplo, local, para o cinema, do shopping, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar por filmes que apresentam o quê? Maior grau de ação, vai apresentar mais filmes de ação. Tudo bem que não se segue muito isso, se segue o quê? O que a mídia está falando, né? A mídia faz uma pesquisa em diversos países, qual o filme que deu maior audiência, qual o melhor filme da época, quem ganhou o maior número de Oscars, né? Mas, digamos que o gosto da população local é esse. E aqui, só para que vocês vejam, né, vários instrumentos aqui que podem ser utilizados para apresentação, um gráfico de barras, de pizza, eu falo aqui, que eu esqueci o nome dele aqui, que é um indicador, né, Vetor. isso, que vai quando está em alta, quando está em baixa. Então, várias formas que podem ser utilizadas, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta desse conteúdo, gente? Hoje foi mais tranquilo, tá? Tem as palavras mais simples, aí eu consegui acompanhar tranquilamente. Agora, gente, a gente vai entrar na parte ética, né? Ética da pesquisa. Então, na pesquisa de marketing, algumas questões éticas devem ser observadas. Sempre que fazer pesquisa, tudo exige ética. Então, o respondente tem o direito de saber quem são os patrocinadores, os realizadores, do que se trata e por que está sendo realizada a pesquisa. Então, se alguém chegar para você e te fazer você pode responder uma pesquisa, que não é do seu interesse sobre o que é ou quem é, a pessoa já vai te dizer uma pesquisa sobre a satisfação do cliente com relação a, ao shopping, né, de Palmas, alguma coisa assim, ou com relação às estradas entre Palmas e o interior do município, como estão, e daí já vai dar mais polêmica, né? Então, o respondente tem que saber para quem que ele está, se ele quer saber, né, se é do interesse dele, quem que pediu essa pesquisa, por exemplo, sobre as estradas, foi o governo do estado, foi um partido político, foi um determinado político, foi a própria rede de televisão que está fazendo a pesquisa só para levantar resultados e apresentar num programa de TV, quem são? Por quê, né? É um interesse talvez que a pessoa tem, ela quer saber. Algumas pessoas, em determinadas pesquisas, nem vão perguntar, só vão responder e pronto. Mas a pessoa tem o direito de saber. O respondente tem o direito ao anonimato, a que suas informações não sejam utilizadas ou a que seu uso seja somente restrito e específico. Então, se você, por exemplo, se a pessoa quer que declare seu nome e você quer saber para quê, eu tenho direito ao anonimato, alguém vai saber que fui eu que respondi. Às vezes, se a pessoa for identificada, ela também vai dar uma resposta verdadeira. Ela vai se sentir intimidada, ela vai ficar com medo, ela vai ser uma restrição. Então, ela tem direito, né, ao anonimato. Quem foi que respondeu? Não precisa saber quem foi, não precisa levar o nome da pessoa para o resultado da pesquisa, ela tem direito ao anonimato. Todo tipo de informação obtida pelo
realizado da pesquisa deve ser repassado ao patrocinador. Então, o ITOP encomendou uma pesquisa para mim, eu realizei essa pesquisa, tudo que eu levantei sobre a pesquisa, eu tenho obrigação de passar para o ITOP todas as informações. A pesquisa foi paga e eu tenho obrigação de devolver as respostas, de devolver as informações que foram obtidas para ele. Uma mesma empresa de pesquisa pode realizar pesquisas para clientes concorrentes? Se essa empresa ela for ética, se essa empresa ela sabe dividir os seus clientes, não misturar informações, não fazer nenhum tipo de tendência, né, de trabalho tendencioso, ela pode sim. Em algumas cidades, às vezes, tem uma única empresa, e ela acaba realizando pesquisa para várias outras. Então, ela vai realizar para concorrentes, vai, mas ela tem que mostrar o quê? Um nível ético grande. É uma empresa que, o quê? Que se tem confiabilidade, que se pode confiar. Pessoal, vai cair, falta menos de 1 minuto, então eu volto com vocês, eu vou encerrar e volto com uma outra aula na sequência.